daqueles que foram chamados. A Bíblia ela relata várias formas de libertação na vida da pessoa. Se você vê só a purificação na vida de um homem e mulher de Deus, de fato, que saiu do mundo e foi reconciliado com Ele, porque a Bíblia diz que Deus reconciliou-se consigo mesmo o mundo. Ou seja, as pessoas que outrora estavam no mundo, caídas, debilitadas, sem vigor dentro de si, porque não poderíamos nós mesmos, homens mortais, ter uma boa escolha, de escolher a Deus para que a nossa carne fosse mortificada pelo poder do Espírito. O homem não tem essa capacidade. É como eu sempre falo, cada dia que eu leio a Bíblia, cada vez mais eu vejo que de fato o homem não tem condição de por si mesmo inspirar-se a escrever o que está escrito aqui. Primeiro ponto, que a Bíblia ela quebra todo o orgulho do homem, toda a força do homem. A Bíblia diz que o homem não pode ser salvo pelas obras, a Bíblia diz que o homem não pode se achegar a Deus por si mesmo, não pode de fato. A Bíblia diz que foi o próprio Cristo que nos chamou, porque se não fosse Ele nos chamando, nós não estaríamos aqui por nós mesmos. Então, cada vez que a gente lê a Bíblia, a gente vê que a palavra de Deus tira o poder do homem e é atribuído a quem? A Cristo. Esse poder é atribuído a Ele. Amém? E por isso que Paulo disse, dou graças a Deus por Jesus Cristo. Nós damos graças a Deus por Ele, porque se não fosse por Ele, a gente não estaria aqui. Amém? Amém. O livro de Lamentações, capítulo 3. A gente há muito tempo numa pregação de Lamentações, de Jeremias, perdão, a gente deu uma passada por cima dessa passagem, mas nós vamos ler hoje, vamos explicar do que ela está relatando. Lamentações de Jeremias. Se você tem dificuldade, os obreiros vão ajudar vocês a achar. Lamentações de Jeremias. Você chega em Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, aí vem Lamentações. A gente vai começar na escola bíblica, a gente vai terminar a história da igreja, claro. Nós começamos a história da igreja. Obrigado. E a gente vai começar a estudar, passar o estudo do panorama do Antigo Testamento. O panorama do Antigo Testamento, para que você possa compreender o Novo, é necessário que você compreenda o Antigo Testamento. Há quem diga que nós não pregamos o Antigo Testamento, a gente mais prega o Antigo do que o Novo, Para que você possa compreender o Novo, é necessário que você compreenda o Antigo. Quando Paulo diz que toda palavra é divinamente inspirada por Deus para exortar, para ensinar, sim ou não? Até então não existia Novo Testamento. Ele estava falando do Velho. Jesus, quando prega dentro do templo, ele pregou o livro de Isaías, que falava dele mesmo. Quando Filipe encontra aquele eunuco, estava lá o camarada com a carruagem, andando numa estrada de barro, daqui a pouco ele para e começa a ler Isaías. Filipe, ele num ponto de vista, quando ele estava praticamente numa aldeia, aí ele sai de lá e vai caminhando, Deus mostra para ele, Cristo mostra para ele, aquele eunuco lendo a palavra no livro de Isaías. E ele fala assim, compreendes tu o que lês? Ele fala, não compreendo, a não ser que alguém praticamente me ensine. Lá sobe Filipe sobre a carruagem e começa a explicar sobre Cristo, sobre o Velho Testamento. Para que a gente possa compreender o Novo, do que o Novo se trata, é necessário que nós entendamos o Velho. Todo o Velho Testamento é voltado para Cristo, somente para Cristo. Se você ler sobre a lei, é voltada para Cristo. As leis cerimoniais é voltada para Cristo. O sangue dos bodes, o sangue dos touros que era derramado, era voltado para o sacrifício de Cristo. A serpente que Moisés estende no deserto, convenha que assim o Filho do Homem também seja levantado. Assim como Arão estendeu a vara no deserto que florescera, da mesma forma, tudo voltava para Cristo. Nada voltava para o personagem que assim estava exercendo a função na hora. Não, todos eles mostravam a Cristo. A ruína da Babilônia, a ruína de Jerusalém, de Sião, quando fora destruída, voltava para Cristo. Mas por que volta para Cristo o dia da destruição no Velho Testamento, que Deus destrói praticamente a Sião, ou até se a gente for olhar para Sodoma e Gomorra, quando é destruído com fogo? A ira de Deus caiu sobre aquele povo por causa do pecado. No último dia, a ira de Deus vai cair sobre o homem da iniquidade do pecado da mesma forma. Então tudo que acontecia no Velho é atribuído no Novo, como sombra. E para que a gente possa compreender do livro de Atos até o livro de Apocalipse, a gente tem que compreender de Gênesis até Malaquias. Amém? Os obreiros podem sentar também, o auxiliar também.
Lamentações capítulo 3, olha só. O cabeçalho diz assim, eu vou ler depois, eu vou explicar, para que você possa compreender. O povo é convidado a reconhecer o quê? O seu pecado. O povo é convidado, foi feito um convite para eles reconhecer o pecado deles. Diz assim o autor de Lamentações, porque ninguém sabe se foi realmente Jeremias ou teve uma terceira pessoa que escreveu o livro de Jeremias. Não é porque é Lamentações de Jeremias que o próprio Jeremias que escreveu. Há linhas teológicas que dizem que sim e há linhas teológicas que dizem que não. Versículo 1. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras ele volveu contra a minha mão, de contínuo todo dia. Ou seja, todo dia havia sofrimento. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele. Despedaçou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não ouve as minhas? Hein, gente? Ainda quando clamo e grito, ele não admite as minhas orações. Ele não ouve as minhas orações. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas. Fez tortuosas as minhas veredas. Fez-me como, olha só, fez-me como urso à espreita, um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços. Deixou-me assolado. Entesou o seu arco e me pôs como alva a flecha, ou como alvo. O arco foi aprumado e ele ficou como o alvo a flecha. Fez que me entrasse no coração as flechas da sua aljava. Foi feito objeto de escárnio, ou seja, objeto de vergonha, para todo o meu povo, e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto, fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza, afastou-me a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode dar, ou o que me pode dar esperança. Olha só, vamos continuar. Esperança de auxílio pela misericórdia de Deus. Era uma esperança que ele tinha, um auxílio pela misericórdia de Deus na vida deles. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor. Diz quem? A minha alma. Não é uma promessa. Vocês não estão vendo aqui uma promessa da parte de Deus para aquele povo, dizendo, as misericórdias do Senhor se renovam toda manhã, por isso são as causas que nós não somos consumidos. Como não? Se o povo estava sendo consumido, o povo estava sendo morto, tanto a espada quanto a fome. E a alma desse autor do livro de Lamentações, ele mesmo falava, grande é a tua fidelidade, versículo 24, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que ofere, farte-se de afronta, o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante o Altíssimo, subverter ao homem no seu leito ou no seu pleito, não veria o Senhor. Parte principal, quem é aquele que diz e assim acontece? Quando o Senhor não mande, acaso não procede do Altíssimo tanto o mal quanto o bem? Porque, pois, se queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Versículo principal, esquadrinhemos os nossos caminhos
provemo-los e voltemos ao Senhor. Por que eu li toda essa passagem? Para você entender o seu texto dentro do seu contexto. A gente vê aqui, de fato, um relato de uma pessoa que ela narra a desgraça de um povo que foi tomado pela ruína e o furor e a cólera e a ira de Deus que cairia sobre eles. E caiu, de fato. A gente já pregou aqui sobre Jeremias, ou sobre Isaías, ou sobre Ezequiel, um povo que os profetas proclamavam justiça, mas o povo não ouvia, o povo não dava ouvido à justiça de Deus ou à ira de Deus que cairia sobre aquele povo. A gente vê de fato Isaías proclamando justiça, Isaías falando assim para o povo retornar a Deus, e aqueles que não retornassem a Deus, as suas feridas não tinha óleo que amolecesse, a sua cabeça do alto, ou seja, do alto da cabeça até a planta dos pés, a sua carne e o seu corpo seriam feridas de chagas. Ou seja, Deus alertou por meio dos profetas, Deus anunciou a ira, Deus proclamou a justiça, Deus proclamou o exílio, Deus proclamou a sua ira que cairia sobre aquele povo, mas eles não ouviram. Deus deu oportunidade para esse povo? Sim ou não? Claro que deu. A gente já viu no livro de Jeremias que quanto mais o povo chamava, mais eles se desviavam dele. Deus falou assim: por acaso houve uma nação que trocou seus deuses, posto deuses não eram? Todavia o meu povo me trocou por aquilo que não é de nenhum proveito. O meu povo. Ou seja, o povo em si do mundo não troca os seus deuses, as suas artimanhas, as suas transgressões da palavra de Deus, as suas imoralidades, não trocam por aquilo que é de proveito nenhum. Não. Eles permaneçam firmes nas suas alianças com o mundo. E Deus fala: todavia o meu povo me trocou por aquilo que não é de nenhum proveito. Deus fala ainda em Jeremias, para você entender o contexto de Lamentações: eu chamei a leivosa Israel e eu chamei a leivosa Judá, mas eles continuaram se prostituindo com as coisas do mundo. Ou seja, Deus deu oportunidade, mas eles não ouviram. Se prostituíam contra os deuses, adoravam e criavam imagem. A maior ira de Deus contra esse povo é que eles criavam fundição das suas próprias mãos e se dobravam diante dessas fundições e eles adoravam. Se prostituíam diante dessas fundições que eram pelas suas próprias mãos, feito com a própria mão. Deus se irou, mas mesmo assim, naquela instância, Deus não acabou com o povo. Olha quanto que a misericórdia de Deus ainda caiu sobre aquele povo. Quando aqui o autor fala que a causa de nós não sermos consumidos é por causa da misericórdia de Deus, está aí. Deus agiu de forma necessária na vida daquele povo. Deus agiu com justiça na vida daquele povo. Todo dia, toda hora, Deus dava uma oportunidade, não muito longe. Voltamos para o tempo de Moisés, quando Deus tirara o povo da escravidão, e o povo passava no meio do deserto. Não faltava comida, não faltava água. A água saía da rocha, o maná caía do céu, que era uma sombra voltada para Cristo, o nosso pão verdadeiro que desceu do céu, Cristo. Quando Jesus fala para aquela mulher samaritana no poço de Jacó: olha, a água que eu tenho para dar para vocês é uma água que vocês não vão tornar mais a ter sede. Ela queria dessa água, praticamente era uma sombra da água que jorrava da rocha quando Moisés bateu com o seu cajado. Voltava para Cristo. Aquele tempo já o povo vendo as maravilhas e ainda não queria. A gente pode olhar um dos maiores mistérios que a teologia não consegue explicar. Era de fato quando quando o próprio Deus chamava o povo da escravidão, o mar se abre e o povo passa em seco. Sim ou não? Sinal de Deus na vida daquele povo. O que era com aquele povo? Eles estavam blasfemando contra Deus? Estavam. Mesmo Deus fazendo esses sinais? Estavam. Mesmo Moisés, quando levava o povo até a terra prometida, uma passagem que era para ser de 40 semanas, durou 40 anos. Lá Deus, durante o dia, caminhava com o povo com uma coluna de nuvem, e durante a noite como uma coluna de fogo. Por que coluna de fogo à noite? Porque você sabe, no deserto, de dia é mais de 50 graus, um calor infernal. De noite é um frio de -0. Isso no deserto, você pode estudar. Então, durante o dia, a nuvem protegia o povo do sol. E à noite, aquela coluna de fogo aquecia o povo do frio. Vamos lá. A Bíblia diz que nem os seus sapatos
se gastavam. Olha como Deus era zeloso com aquele povo. Até então Moisés subiu o monte. E quando Moisés vai receber a tábua da lei, Deus fala: Moisés, desce lá, porque o teu povo está criando uma estátua de adoração e estão adorando aquela imagem. Lá Moisés desce e está lá o povo já com uma fundição, com as suas próprias mãos, um bezerro de ouro que foi findado pela mão deles, se prostrando diante deles e fazendo aquilo de Deus. Até então ninguém foi destruído. Misericórdia de Deus. Aí podemos dizer que a causa de nós não sermos consumidos é a misericórdia de Deus. A gente não peca diariamente? Sim ou não? A gente não peca sabendo do que é pecado? Vocês não pecam sabendo que vocês estão cometendo pecado? Vocês não são destruídos. Por quê? A misericórdia de Deus. Vocês, quando estão no ato, vocês não estão tendo entendimento, até mesmo pela voz do Espírito Santo que está falando: faça isso. Você está entristecendo o Espírito Santo. Estão entristecendo, mas mesmo assim nós praticamos, nós não morremos, nós continuamos ileso, com vida, respiramos. Por que não acontece, pastor? Por causa da misericórdia de Deus. Com esse povo foi diferente, por um tempo, até o tempo que eles estavam blasfemando, se rebelando, contrariando a palavra de Deus. O que acontece? Deus estava engolindo, Deus estava deixando, Deus estava empurrando eles. A terra prometida está lá, mas como Deus já sabia, ninguém vai entrar por causa da rebeldia e por causa do pecado. Esse autor de Lamentações, que não se sabe se é Jeremias ou é uma terceira pessoa, ele narra claramente a história de uma pessoa e de um povo que sofreu amargamente a sua conduta rebelde diante de um Deus justo, diante da justiça de Deus. Você pode ver que ele fala: quanto mais eu tentava, você pode ver, quanto mais a minha alma continuamente os recordava por uma esperança no Senhor, mais a gente sofria. Quanto mais o coração daquele homem, daquele povo pensava: peraí, vamos tentar recordar de alguma esperança que a gente possa retornar para que haja refrigério na nossa alma. Não havia. Você pode ver que quanto mais ele orava, a oração dele não era ouvida, meu Deus. A oração deles não era ouvida por causa do pecado. Você pode ver que o título diz que o profeta em si, ele convoca o povo a reconhecer o seu pecado. Mas mesmo que reconhecer o seu pecado, continuou a destruição. Continuaram sendo destruídos. Continuaram sendo mortos à espada. E a gente já pregou aqui que o próprio povo gritava nas ruas, dizendo: bem-aventurados são aqueles que morreram à espada do que da fome. A nossa pele se enegreceu e ficou colada no osso. Você pode ver, quanto mais eles clamavam, mais o furor da ira de Deus caía sobre aquele povo. Emagreceram de tal maneira que a carne deles se murcharam, a pele colou no osso. Pensa o desastre que era nas esquinas, nas praças, aquele povo gritando, as mulheres gritando. A gente viu mais. Não tinha comida. O que eles faziam? O que as mulheres faziam? Pegavam seus próprios filhos, coziam em tacho grande e repartiam para si e para outras tribos. Sim ou não? E aí? Por causa do pecado. Pastor, hoje não acontece mais isso. Acontece? Vamos lá. As desgraças que acontecem de mãe matar o filho, que aconteceu em Chapecó, de a mãe ter deixado as crianças no apartamento. É uma morte de uma criança, praticamente, entre aspas, inocente, que pagou o preço do pecado da mãe. Não acontece, talvez, universal, todo mundo junto, uma tribo junto, todo mundo aqui morrendo. Mas vai acontecer particularmente, ou não é? É como eu falei, eu não vejo isso acontecendo no meio de famílias cristãs. Cristãs de verdade, eu estou falando. A gente não vê isso acontecendo, ou não é? Porque são de Deus. Agora, praticamente a desgraça que acontece em questão familiar, vai analisar a família da mãe, vai analisar a família do pai, vai analisar o que eles faziam. Meu Deus, mas a criança era inocente. De fato, sempre vai ser tocado naquilo que a gente mais ama, sempre vai ser. Por isso que eu já falei aqui, já há muito tempo, quando eu era da igreja lá do centro. Cuidado, não devemos se apegar ao nosso marido, à nossa esposa, ao nosso filho, à nossa filha. Eu nunca me esqueço, já falei aqui, teve uma mulher que falou que perdeu o filho, porque uma semana antes ela falou assim: olha, eu sempre amei o meu filho muito mais do que Deus. Numa esquina mataram o filho a facada. Mataram o filho a facada, porque ela colocou o filho acima de Deus.
Tem mulher que coloca o marido acima de Deus. Tem homem que coloca a esposa acima de Deus. Tem pessoas que colocam um serviço acima de Deus. Não vou para a igreja porque eu tenho muita coisa para fazer. Tem gente que coloca o frio acima de Deus. Tem gente, domingo passado, que colocou as eleições acima de Deus. Não vou porque eu quero ver a apuração das eleições. Falaram que tem mais de 1000 pessoas aí na frente do tiro de guerra. Tem ou não tem? Pensa se fosse ao contrário, em questão do evangelho, eles lutando pelo evangelho. Você acha que não haveria um avivamento na igreja? Claro que haveria. Pessoal, a Bíblia diz que tudo é mister que aconteça, é necessário que aconteça. A Bíblia diz que toda autoridade é constituída por quem? Por Deus. Nós vamos defender princípios? Vamos defender princípio de fato. Agora, se for da vontade de Deus, vai permanecer. Se não for, Deus vai tirar e acabou. A nossa luta tem que ser em torno do evangelho. Eu luto pelos princípios, de fato. É que nem eu sempre falei, eu não quero chegar em casa e a minha filha falar, pai, eu entrei no banheiro e tinha um marmanjo lá juntamente comigo. É isso que esse governo quer aprovar, sim ou não? Eu não quero isso. Mas se for da vontade de Deus de se estabelecer esse governo, seja a vontade dele, amém? Mas não é isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero falar sobre a questão da nossa luta, das nossas prioridades. Esse povo sofreu a falência da sua alma por causa do seu pecado. Deus derramou a ira de tal maneira, aquele povo gritava, era tão grande o pavor daquele povo, que não tinha quem o susteve. Você pode ver que quando eles entraram numa aldeia de pessoas do bem, a Bíblia fala isso, eles falavam assim, sai daqui pecadores, que a ira de Deus caiu sobre vocês, que não venham cair sobre nós. Ou seja, eles achavam que a maldição daquele povo iria cair sobre aquele povo do bem, porque eles achavam que assim como a maldição estava nessas pessoas, poderiam pegar naquelas outras. Amém? É a questão da gente dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, e eu digo que isso acontece, porque se você olhar pela palavra de Deus, se eu não estou bem com Deus, eu, pai, dentro da minha casa, a base principal da minha família, se eu não estou bem com Deus, pode ter certeza de uma coisa, toda a minha família não vai bem não. Toda a minha família não vai bem. Você pode ver, marido, você que é a base forte da sua casa, se você não está bem, é só você analisar a sua família dentro da casa. Amém? É necessário que nós demonstremos exemplo dentro do nosso lar. Amém, gente? Então esse autor, ele mostrou de fato. O livro de Lamentações, ele foi escrito como um meio, se você analisar ele, o livro de Lamentações todo, foi escrito como um meio para que esse povo que sofreu, eles viessem se conformar com a destruição de Sião. Eles pudessem se conformar, porque eles foram avisados. É como se eu falasse para vocês, cuidado pessoal, se vocês continuarem no caminho que vocês estão trilhando, vocês vão cair, e lá na frente vocês caem. E eu escrevo uma carta de alerta para que vocês possam se conformar, porque foi avisado, sim ou não? Todos os profetas, eles anunciavam essa destruição. Para nós usarmos de exemplo no Novo Testamento, quando Jesus, antes de ele pegar aquele jumentinho e entrar até as portas de Jerusalém, quando ele jogava aqueles ramos, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, quantas vezes eu quis ajuntar vocês debaixo das minhas asas, como a galinha junta os pintinhos, vocês não quiseram. Se vocês olharem a passagem, você vai ver que o próprio Cristo já anunciava a destruição de Jerusalém, que a própria foi destruída no ano 70 pelo general Tito. Se vocês olharem e ver sobre a destruição de Jerusalém, já foi predita pelo próprio Cristo. Quando Cristo já estava às portas de Jerusalém, a Bíblia diz que Jesus, ele olha para aquela cidade, ele chora. Ele se sentiu comovido de íntima compaixão, porque ele sabia que aquela Jerusalém, aquele povo que gritava, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor, ó hosana nas alturas, já sabia que esse mesmo povo que pronunciava essas palavras, era o mesmo que seria destruído, as mesmas mulheres que seriam arruinadas, as mesmas crianças, maridos que seriam decapitados, eram os mesmos, por causa do pecado e da desobediência acerca da palavra de Deus. Judá já havia pecado já faz muito tempo. Não é somente no tempo de Lamentações de Jeremias, não. Eles já vinham pecando já há muito tempo. E os profetas já tinham anunciado sobre a advertência de Deus. E, portanto, a ira de Deus seria justa na vida daquele povo. Se você ler todo o Velho Testamento, você vai ver que é profecia em cima de profecia contra a destruição de Israel. Você já leu Isaías todo, Jeremias todo, Ezequiel todo. Você já leu todos os profetas menores, todos eles
eram pautadas em destruição de um povo rebelde. Isso não vai ser muito longe da gente no dia do juízo. Aqueles que comeram do seu pecado ou beberam do seu pecado como se bebe água, vão ser destruídos no último dia também. Amém? Muito antes da queda de Jerusalém, Amós, o próprio profeta Amós, que a gente vai ler agora, Amós ele já havia falado sobre um dia do Senhor contra o seu povo. Amós capítulo 5, versículo 16. Você vê que ali o profeta ou o autor do livro de Lamentações, ele chama o povo a reconhecer o seu... Ele convocou o povo a reconhecer o seu pecado. O que é um reconhecimento de pecado? É eu chorar amargamente pelo meu pecado. É pranto, é choro, é desespero. O que é o reconhecer o meu pecado? É chegar no altar, chegar ali, meu Deus, eu sei que eu pequei hoje, meu Pai, mas eu te peço perdão. Amém. É isso aí? Eu reconheci o meu pecado? Não. Não é isso. Por isso que eu digo, a oração, ela é praticamente, de fato, um meio de conservação da intimidade nossa para com Deus. Mas a sua oração não pode, de fato, se você não tomar uma atitude de arrancar o pecado dentro de vocês. Os fariseus faziam assim, eles oravam diariamente. Até então eram conhecidos como filhos do diabo. É ou não é? Eles oravam. Se vocês for ler a palavra, vocês vão ver que eles eram muito mais religiosos do que os próprios discípulos, do que o próprio Cristo. Eles andavam na lei. Vocês podem ver que tudo que eles faziam era 100% pautado na lei. Dizimavam, oravam, jejuavam, ajudavam os necessitados, porém não era o suficiente. Quando o próprio Cristo assemelhou eles como um sepulcro caiado ou um copo sujo. Primeiro limpai o interior do copo, para que o exterior possa ficar limpo. E o sepulcro caiado, dentro tem um defunto, mas por fora ele é bonito. Sim ou não? Assim eram os fariseus. Aos olhos da sociedade, era nato, doutor, erudito, instruído acerca da lei, conhecia a palavra inteira, mas por dentro era podre, tinha um defunto, era como se fosse um defunto. Amós capítulo 5, todos acharam, gente? Versículo 16. Portanto, olha só, versículo 16 de Amós, 5,16. Portanto, assim diz o pastor Mike. Não sou eu. Assim diz o Senhor. Duas vezes diz o Senhor. Diz ou não diz? Assim diz o Senhor Deus dos exércitos. Em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão ai, ai, e ao lavrador chamarão para o pranto e para o choro os que sabem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai de vós, que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso. Ou como se entrando em casa, encostando a mão na parede, fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão, sem nenhuma claridade? E aí, pessoal, olha o que Amós, de uma profecia do que aconteceu no livro de Lamentações, capítulo 3, das pessoas, as mulheres, as crianças, os homens que gritavam nas ruas, pranteavam desesperadamente. Você pode ver, não tem para onde correr. O homem vai tentar fugir do urso, mas vai dar de cara com o leão. O homem vai tentar fugir, vai colocar a mão na parede, ali vai ter uma víbora, vai ter uma cobra que irá picá-lo. Não tem para onde fugir. Ainda ele fala, por que vocês desejam o dia do Senhor? Será dia de trevas, será dias de densas trevas e não de luz, será obscuridade. Eu pergunto para vocês, quantas pessoas aqui desejam a vinda de Cristo? Se eu perguntar, muitos vão levantar a mão, até os que pecam secretamente. Mas por que vocês querem o dia de Cristo? Será dia de trevas, será dia de densas trevas. A Bíblia mesmo disse que será dia horrível, horrenda coisa será o dia do Senhor. Vai ser horrível o dia que Cristo voltar. Muitos gritarão, cai sobre nós, ó monte, cai sobre nós, ó outeiros, porque nós não vamos suportar. Muitos gritarão assim naquele dia. Ou seja, o homem do pecado, qual é o interesse dele porque Cristo volte rápido? Não, ele tem que se reconciliar com Deus primeiramente. Por isso que, se você olhar a palavra,
você vai ver, se tem uma coisa que nós temos que queixar, o livro de Lamentações fala, é que nós se queixamos dos nossos pecados. Quem é você, ó homem vivente, que se queixa contra Deus? Se tem uma coisa que você tem que se queixar é contra os seus, se queixa contra o pecado. Faça isso. Na hora das suas orações, fale com Deus, peça perdão para Ele, não apenas com os lábios, mas faça como diz a palavra. Não levantamos apenas as nossas mãos, mas juntamente com ela o nosso coração. Em outras palavras, não apenas da boca para fora, mas também uma oração sincera e choro amargamente pelos nossos pecados. Lamentações, esse livro não é uma obra de resignação passiva, ou seja, uma aceitação por parte dos envolvidos. Aquele povo não aceitava o que eles estavam sofrendo, mas eles não lembraram do que eles plantaram, é ou não é? Tem muita gente que vai colher coisas más lá na frente, mas elas não vão lembrar das suas colheitas, das suas plantações, aliás. Não vão lembrar, mas plantaram coisas horríveis e vão colher coisas horríveis. Era isso que aquele povo fazia. Plantaram desordem, plantaram soberba, plantaram dolo, plantaram praticamente a transgressão da palavra, plantaram a imoralidade e colheram a morte da sua alma. Colheram sofrimento, colheram fome, colheram dor. Deus se comportou como inimigo daquele povo, inimigo, levando praticamente a terrores, em que até mesmo a descrição da própria palavra de Deus é dolorosa. Até o jeito que a gente lê o livro de Lamentações dói na nossa carne. Quando eu leio o livro de Lamentações, fere a minha alma de tal maneira, aflige a minha alma de tal maneira, porque a gente vê realmente que ali não se prega apenas um Deus de amor, não. Deus foi amor naquela situação? Foi ou não foi? Foi. Por que foi amor? Porque Ele deu oportunidade. Deus insistiu no seu povo, mas o povo, quanto mais Deus chamava, mais eles se desviavam de Deus. Embora o poeta, o autor de Lamentações, entenda a justiça de Deus, a agonia e o espanto daquele povo, ou dele mesmo, do jeito que ele estava traduzindo a passagem, que ele estava sofrendo. Se a gente for olhar todo o livro de Lamentações, meu amigo, a agonia que aquele povo sofreu, a gente consegue sentir e se colocar no lugar daquele povo. Não como eles sofreram, mas a gente consegue ter uma noção do que eles passaram. Amém? Agora eu pergunto para vocês, olha o que diz o livro de Mateus, que a Bíblia diz que quando nós pregamos a palavra e a pessoa rejeita o evangelho, e nós pregamos, e mesmo a pessoa rejeitando, a gente tem que sair, bater a planta dos nossos pés, e a Bíblia diz que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para essas pessoas que rejeitaram a palavra. Menos rigor. A gente vê essa situação de Lamentações, a gente se desespera, mas eu garanto para todos vocês, haverá menos rigor para eles do que para aqueles que morrerem nos seus pecados, do que para aqueles que rejeitaram a palavra de vida eterna. Haverá menos. Pensa comigo, uma cidade que foi fulminada com fogo e enxofre, Sodoma e Gomorra, os homens de Sodoma e Gomorra que queriam ter relações sexuais com os anjos, o próprio Deus destruiu, porque a Bíblia diz que tinha crianças de colo no meio daquele povo. O próprio Deus, em toda a sua soberania, em toda a sua justiça, não poupou nem as crianças, e Deus matou todo mundo. Só saiu Ló e as suas duas filhas, somente eles. Mas as duas filhas de Ló saíram não porque eram justas, só para que a linhagem de Ló viesse a progredir. Porque se as duas filhas de Ló morressem, Ló não tinha mais geração diante dele. Por isso que as duas filhas tiveram relação com o pai e dali a geração continuou. Pastor, mas como assim as filhas têm relação com o pai? No Velho Testamento podia, para que a geração de Ló continuasse. A geração de Ló procedesse de Abraão. E como a gente estava começando, eu e o auxiliar, no livro de Lucas mostra sobre praticamente toda a história da raça humana, dos eleitos de Deus, desde Abraão até o próprio Cristo. Amém, pessoal? Então, se Ló praticamente morresse, a linhagem seria quebrada ali. Então, era necessário que as filhas fizessem isso com o pai para que a geração continuasse. Amém? Agora, a passagem central do livro afirma a fidelidade pactual de Deus com aquele povo. A passagem central de Lamentações, ela afirma que Deus fez um pacto com o povo. Em meio a tanta devastação, em meio a tanto terror que Deus fez naquele povo, ainda Deus continuou presente na vida deles.
Você pode ver que não foi todos que morreram, sim ou não? Foi algumas pessoas, ou a grande maioria das pessoas. O próprio Jeremias estava no meio do povo, exilado. A gente fez aqui praticamente um teatro um dia, eu e o obreiro Valmor, sobre o profeta que se deitou no chão e a ruína de Jerusalém que seria predita de destruição. Deus prometeu que destruiria aquele povo, mas o povo não dava ouvido. Vocês acham que o povo que passava via o profeta deitado com um tijolo na frente dele, cercado com objetos, vocês acham que eles não estavam entendendo? O profeta falava, o profeta anunciava a destruição, mas eles não queriam saber. Hoje nós pregamos sobre a volta de Cristo, nós pregamos sobre a destruição iminente que vai acontecer. Olha tudo que está acontecendo. Pastor, mas isso tudo é normal. Não, pessoal, nada é normal do que está acontecendo. A Bíblia fala no livro de Jó: bem sei eu que tudo podes, nenhum dos seus planos podem se frustrar. Os planos de Deus não se frustram. Tudo isso que está acontecendo está dentro do plano de Deus. A gente estava conversando ontem na cozinha, eu e alguns obreiros e alguns membros. Vai acontecer uma perseguição no Brasil? Pode acontecer, e eu queria que acontecesse. E essa perseguição acontecendo, a igreja não vai crescer. A igreja simplesmente vai revelar-se. A igreja não vai crescer não. Porque eu estava falando para algumas pessoas, vamos botar um exemplo. Tem aqui 200 pessoas na igreja. Um exemplo, 200 pessoas. Há uma perseguição dentro da igreja. E você acha que vindo essa perseguição as 200 pessoas vão continuar firmes na fé? Ei, gente, vocês acham realmente? Se já trocam a Deus por uma eleição, por um frio, por um cansaço, vocês acham realmente que elas iriam continuar na fé? Iriam negar. Ou seja, a igreja não cresceu, apenas a igreja se revelou. Vai ser revelados os sinceros, vão ser revelados os filhos de Deus. Mas eu digo para vocês, é necessário que a perseguição venha para que a igreja se expanda. Foi isso que aconteceu no passado. E o que a gente pregou também domingo passado sobre o dia 31 de outubro, que foi comemorado o dia da Reforma Protestante. Nós começamos lá no período interbíblico, no livro praticamente de Malaquias até Mateus, e a gente chegou até a patrística, e depois da patrística nós chegamos praticamente no avivalista, digamos assim, entre aspas, porque foi um reformador, mas avivou a igreja, Martinho Lutero. Então houve perseguição na patrística antes, os pais da igreja foram perseguidos. Você pode ver que quando a igreja de fato cresceu do livro de Atos em diante, foi quando Estevão, no livro de Atos, capítulo 7, 54 em diante, quando ele é morto, o primeiro martírio. Dali em diante a igreja é perseguida e ela é dispersada, e dali ela começa a crescer. Amém? Quando Nero persegue a igreja e queima os cristãos, ela cresce. Quando Diocleciano começa a perseguir a igreja cresce. A igreja só caiu quando Constantino, de fato, vira chefe de Estado e chefe de igreja e começa a trabalhar com a igreja. Aí ele começou a mandar no Estado e mandar na igreja. E mandando na igreja, ele coloca todos os utensílios pagãos, praticamente, da sua religião dentro da igreja, onde a igreja tem uma decadência praticamente muito grande. E a gente viu aonde chegou. Amém, pessoal? Mas também não é isso que eu quero falar, porque a gente pregou isso domingo passado. É sobre o pecado eminente do povo que colheram uma destruição, ruína em sua vida, que foi justa, que foi necessária e que hoje nós temos que trazer para a nossa vida, porque nós achamos que, porque nós pecamos e nós não morremos, lá no último dia tudo não vai estar marcado no livro da vida e no livro das obras. É ou não é? Vão se abrir livros, o livro da vida e o livro das obras. As nossas obras, os nossos pecados conscientes, os nossos pecados inconscientes, e aqueles que não foram remidos de perdão do próprio Cristo, e aqueles que não foram praticamente por pranto, desespero, choro amargamente, de joelho no chão, orem chorando a Deus e pedindo perdão, não vão ser apagados não, vão continuar. A Bíblia faz promessa, se confessar os seus pecados, Ele é fiel para perdoar, Ele é fiel para perdoar. Agora, se vocês não confessarem, mas não é apenas confessar da boca para fora, é de fato fazer tudo diferente que vocês estavam fazendo. Amém, pessoal? Eu tinha mais coisa para passar, mas eu acho que o necessário está aí. Guarde na sua Bíblia, no seu caderno, o livro de Lamentações, capítulo 3, o livro de Amós, capítulo 5,
E leia mais em casa e vocês vão ver a destruição e a ruína do povo de Jerusalém. Amém, pessoal? Do povo de Sião. Vamos ficar de pé. Aplauda Jesus bem forte que ele merece.